Segunda carta de Pedro diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que alcançaram conosco a fé igualmente preciosa, pela justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus, visto como seu divino poder nos deu tudo, o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso mesmo, vós também, pondo nisso toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a moderação, e à moderação paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houverem abundância essas coisas, não vos deixarão estar ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego e tem a vista muito curta, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque dessa maneira vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, eu não deixarei de vos admoestar sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade, porque tenho por justo, enquanto estou neste tabernáculo, de vos despertar com admoestações, sabendo que brevemente tenho que deixar meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei com diligência e em toda ocasião que depois da minha morte vós possais sempre ter lembrança dessas coisas, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas com nossos próprios olhos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai, honra e glória, quando lhe foi dirigida a seguinte voz a ele enviada da magnífica glória: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E nós ouvimos esta voz dirigida do céu, quando estávamos junto com ele no Monte Santo. E temos também a palavra dos profetas muito firme, a qual fazeis bem em estar atentos, como a uma tocha que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Entendendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos homens de Deus falaram sendo inspirados pelo Espírito Santo. Também houve falsos profetas entre o povo, como haverá entre vós também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão seus caminhos perniciosos, pelos quais o caminho da verdade será blasfemado. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram,
mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, para serem reservados para o juízo. E se não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com outras 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem sem temor e reverência a Deus. E livrou o justo Ló, enfadado da conduta licenciosa dos homens abomináveis, porque justo, morando entre eles, afligia cada dia sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as obras injustas daqueles iníquos. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para serem castigados no dia do juízo, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundície e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, que são maiores em força e poder, não pronunciam julgamento de maldição contra eles diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando das coisas que não entendem, perecerão na sua própria corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites de cada dia. Estes são sujeiras e manchas, os quais se banqueteiam convosco, deleitando-se em seus prazeres enganosos, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, seduzindo as almas inconstantes, tendo o coração exercitado em cobiças, sendo filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, se extraviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, o qual amou o salário da injustiça e foi repreendido pela sua iniquidade. O mudo jumento, falando com voz de homem, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais está reservada a escuridão das trevas para sempre, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, seduzem com as concupiscências da carne e com dissoluções aos que verdadeiramente se estavam afastando dos que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, é sujeito à servidão do que o venceu. Portanto, se tendo eles escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que depois de havê-lo conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que antes foram ditas pelos santos profetas, e mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde o dia em que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Certamente eles ignoram isto voluntariamente, que pela palavra de Deus existiram desde a antiguidade os céus,
E a terra que da água foi tirada, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas o mundo de então pereceu, coberto com as águas. Mas os céus e a terra que agora existem se reservam como tesouro pela mesma palavra, guardados para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, ó amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo serão desfeitos, e a terra e todas as obras que nela há serão queimadas, posto que todas essas coisas hão de perecer. Que pessoas vos convém serem santas conversações e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, no qual os céus em fogo serão desfeitos e os elementos ardendo em chamas se fundirão. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, ó amados, estando em esperança dessas coisas, procurar com diligência que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, como também as outras escrituras, para a perdição de si mesmos. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que não sejais juntamente arrebatados pelo engano de homens perversos, e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Essa segunda carta de Pedro vai nos falar sobre a exortação que Pedro quer nos dar diante do fim dos tempos. Muitas vezes nós estamos andando no caminho correto, no caminho onde Deus nos quer, mas muitas vezes, por causa de enganos humanos, nós nos desviamos deste caminho. O que nós temos que entender é que nós precisamos olhar somente para Deus, somente para Ele, porque se nós olharmos para o homem, nós vamos entender que todos somos pecadores, todos temos falhas e nós não podemos enxergar com julgamento o nosso próximo, porque nós precisamos crescer na graça do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que Pedro nos alerta que a nossa fé, ela é preciosa. E quando nós, crescendo nessa fé, estabelecemos para nós a verdade da palavra, nós estaremos juntamente com o Senhor eternamente. O que acontece diante dessa epístola é que quando Pedro nos alerta sobre falsos profetas, o que são os falsos profetas? Os falsos profetas são aqueles que vão aumentar no tempo antigo, nos tempos onde nós chegaremos próximos ao arrebatamento. E quando esses falsos profetas vierem, eles desviarão do caminho da verdade. Eles desviarão muitos pelo falso ensino, porque somente a verdade que prevalece nas nossas vidas. O que vai acontecer é que muitas pessoas acharão normal o pecado. E o que Jesus nos ensina
nos seus passos, é que precisamos fazer discípulos, é que precisamos nos arrepender quando nós entendermos quem é Jesus nas nossas vidas e por que o Pai nos trouxe o Filho dele, para que servisse de exemplo para as nossas vidas de como nós devemos andar na terra, de qual é o comportamento, porque Jesus ele não aboliu a lei e os mandamentos, Jesus cumpriu a lei. E cumprir a lei de Deus, onde ele resume em 2 mandamentos: amarás ao teu Deus e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós amamos Deus, nós buscamos o conhecimento. Quando nós amamos Deus, nós queremos orar. Quando nós amamos Deus, nós queremos jejuar. Quando nós amamos Deus, nós queremos conhecê-lo através das Escrituras. E o ensino da palavra nos faz e nos traz a reflexão de quem é o nosso Deus e de como nós devemos nos comportar diante dele, porque ele é um rei. E existe um reinado. E dentro desse reinado existem ordens, existem leis, existem princípios que precisam ser cumpridos. E nós precisamos conhecê-lo para ter essa posição diante dele. E amar ao próximo vai além do que nós pensamos ou imaginamos. Porque quando nós estamos feridos, nós ferimos pessoas. Mas quando nós somos curados, nós desejamos curar pessoas. Quando nós somos libertos, nós desejamos libertar pessoas. E o que vai acontecer no final dos tempos são que surgirão os falsos profetas que irão em busca de dinheiro, irão em busca de algum retorno, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor é justiça e verdade. E quando Pedro fala sobre esses que se extraviaram seguindo o caminho de Balaão, Balaão significa o caminho do dinheiro. Significa que amou mais o dinheiro do que o caminho direito. Quando ele diz aqui o salário da injustiça é prostituir-se seguindo outro caminho, ou seja, pessoas que andarão no caminho falando que são de Deus, falando que pregam a palavra da verdade, mas seguem um outro caminho que não condiz com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é cumprimento dos mandamentos, porque a lei não foi abolida. E qualquer um dos mandamentos que são desviados são também os passos dessa pessoa desviadas. Então nós precisamos observar e entender a quem nós estamos seguindo, porque o verdadeiro discípulo de Cristo faz o que Cristo fez. Ele prega o evangelho, ele fala da palavra, ele ama o próximo com justiça. E o que é a justiça? É não passar a mão na cabeça, é não aceitar que as coisas erradas venham prevalecer. E olhando as coisas que estão erradas, não procurar viver juntamente com essas pessoas, mas não julgar também os comportamentos, porque o que nós buscamos é a luz da verdade. E a luz da verdade só existe na palavra de Deus. E quando Pedro fala que a escuridão já está reservada para aqueles que não querem dar ouvidos à palavra de Deus, para aqueles que são arrogantes, que são vaidosos, que querem viver segundo a carne, a vontade e os desejos próprios, porque a liberdade verdadeira está em cumprir a vontade de Deus. Porque quando nós não cumprimos a vontade de Deus, nós somos aprisionados. E muitas vezes parece ao contrário. Parece que quando nós não cumprimos a vontade de Deus, há sensação de liberdade. Mas essa liberdade é uma prisão espiritual. E Pedro, ele nos alerta em toda a carta, a segunda carta que ele escreve, que todas as coisas têm que acontecer. Mas existe algo que Deus espera de nós. Deus espera que nós venhamos a nos
arrepender. Fique com essa palavra no seu coração, que ela possa edificar o seu espiritual e que você possa encontrar o caminho do arrependimento. Lembrando sempre desse versículo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.